E hoje teve a reabertura dos trabalhos do Supremo. Todos os ministros presentes, 2 à distância, porque estão viajando, o Dias Toffoli e o Nunes Marques. E os ministros se manifestaram, e nós, ao longo do programa, nós vamos ver uma primeira série de vídeos aqui, ouvir o que foi dito, e ao longo do programa, outras falas virão, e nós vamos analisá-las aqui. Né? Se os golpistas imaginavam que iam intimidar os ministros, né? Eu alertei aqui como eles estavam comemorando as suas brilhantes derrotas. Querem continuar? Vamos lá. O que a gente tem? STF, soberania e repúdio aos crimes de lesa pátria. Vamos lá. A sessão de reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal foi marcada pela defesa da independência da Corte, pelo repúdio à tentativa de subordinar os interesses do Brasil a pressões externas, pela defesa da lisura dos processos em curso e pelo apoio incondicional ao ministro Alexandre de Moraes, além de por um anúncio claro: os que cometem crimes de lesa pátria não conseguirão intimidar a Corte. Que mais? O primeiro a falar, ministro Roberto Barroso, destacou que o tribunal no Brasil, junto com a sociedade civil, conseguiu evitar a erosão democrática sem abalos às instituições. Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente para preservar a democracia. E como gosto sempre de lembrar, a democracia tem lugar para todos, conservadores, liberais e progressistas. Ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional. E como toda fé sinceramente cultivada, não pode ser negociada. Isso eu acho que é um discurso, é uma fala. Depois tem um outro trecho que ele faz a defesa explícita do Alexandre de Moraes, nós vamos ver ainda no último bloco do programa, mas aqui ele faz uma síntese muito clara do que é, afinal de contas, um regime democrático. E aqueles que decidem dissentir disso têm de arcar com custo. É assim na democracia, a nossa máxima, que vólio beníssimo. Qual que é? Não é? A democracia é o regime que nem tudo pode. Porque tem o limite da lei, tem o limite das instituições. Onde tudo pode? Na tirania. Para o tirano e seus amigos. E como brincamos sempre, às vezes nem para os amigos, porque o tirano se desagrada do amigo e manda matar. Não é? Agora, na democracia, não. A democracia tem limites. E coube ao ministro Gilmar Mendes, decano, coragem ali não falta, bebê. Né? Foi intimidado, um nepo baby da ditadura, né? Disse, você é o próximo da Lei Magnitsky, você vai ver. Porque olha, o nepo baby da ditadura são, assim, pessoas insaciáveis, né? E ele... que foi que o Gilmar falou? Vai. Ele apontou a ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro e acusou o cometimento de crimes de lesa pátria. É com grande consternação, mas também com a serenidade que a gravidade do momento exige e com a firmeza que a defesa de nossas instituições impõe, que na condição de decano me dirijo a vossas excelências e ao povo brasileiro no dia de hoje. Nos últimos dias, temos acompanhado com perplexidade uma escalada de ataques contra membros do Supremo Tribunal Federal
e, assim, contra toda a Corte e contra todo o povo brasileiro, de forma agressiva e totalmente inusual. Tais medidas, motivadas por discordâncias de natureza política em relação à atuação jurisdicional do Supremo, demandam uma resposta à altura da dignidade da nossa Corte e da soberania do Estado brasileiro. Nesse sentido, venho manifestar meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral, que desprezam os mais básicos deveres de civilidade e respeito mútuo que devem balizar as relações entre quaisquer indivíduos e organizações. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. É isto, uma referência, obviamente, a Eduardo Bolsonaro, servilismo aos Estados Unidos, entreguismo, porque é claro que o Trump tem interesses, fala em nome de interesses que são econômicos. Nós vimos desde o começo, desde o princípio, a questão do PIX, né? Porque a investigação que foi aberta contra o Brasil por deslealdade, práticas econômicas desleais, tem o PIX como alvo, tem o agro, e eu tenho chamado a atenção desde o primeiro dia, tanto é que vocês vejam que as sanções piores hoje recaem sobre o agro, né? As mais duras. Daí que eu nunca tenho entendido porque essa gente acha que o Bolsonaro é seu norte, sua luz e seu caminho. Estamos vendo mais uma vez que não, né? Então é um ato de entreguismo das riquezas nacionais. Já houve o avanço, a expressão do desejo de ter controle das terras raras, né? E dos minerais críticos no Brasil, que são fundamentais para a tecnologia, nanotecnologia, para a tecnologia da informação, para as big techs. É isso. Crimes, e Gilmar vai ao ponto, de lesa pátria. Que ferem a própria nacionalidade, que ferem o país. Não parece que esteja com medo do Nepo Baby, da ditadura. Não? E o próprio Alexandre, obviamente, falou, nós temos vários trechos do discurso dele aqui, né? Ao longo do programa ouviremos, mas tem um muito bom, porque vai ao ponto de quem estamos falando, Um discurso forte, Reinaldo, em que reafirmou a independência do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que uma organização criminosa, de forma jamais vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira com o objetivo de tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo de um Estado estrangeiro. Inicio, presidente, agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente, mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes
de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Para um pouquinho, Pedro, para um pouquinho. Fundamental. São traidores e covardes que explicitamente querem fazer o Supremo se ajoelhar diante de Donald Trump. Alguma possibilidade disso acontecer e o Brasil preservar a sua independência? Hein? Depois do Trump pedir isso, o que mais ele iria querer? Caso levasse. Vamos seguir. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando, com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É uma, como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde. Pode terminar a frase aí, Pedro. Traição covarde. E traiçoeira. Isso. Vejam só, eu lembrei aqui, observo, todos nos lembramos, Vale Bene, Lucas, de que o Bolsonaro tinha um lema para... Por que ele não queria mesmo que as pessoas fizessem o distanciamento social? O que ele alegava? O que seria prejudicado? A economia brasileira, não é isso? Claro. Não podemos parar a economia brasileira. E mesmo com o distanciamento, de acordo com a ciência, nós tivemos quase 700 mil mortos. Imagine se fosse como ele queria. Todo mundo toma cloroquina e vai para a vida. Com trens lotados, circulando, ônibus, etc. Imagine o que teria acontecido. E ele dizia, é por causa da economia. E agora o que essa gente faz? Patrocina uma punição ao país que, obviamente, tem efeitos econômicos muito graves. E aí, quando se falava de distanciamento, era para salvar a vida de milhões. E salvamos, acreditem. Dessa vez, mesmo que se destrua a economia, é para tentar salvar um cara. E o filho dele já disse que se tiver clima de terra arrasada, Eduardo Bolsonaro, ao menos afirmou, eu me sinto vingado. Vamos soltar, vai. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil.
Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Atenção, eu vi um idiota, porque, meu Deus, olha, Lucas vai bene de Jesus amado. Jesus amado, a conspiração que ameaça o mundo, como dizia Nelson Rodrigues, é a conspiração dos idiotas. Falaram, olha, ele antecipou, disse que há provas, ele estaria antecipando o julgamento. Não, ele nem está falando da ação penal aqui, 2668. Ele está falando que há provas de sobra, evidências de sobra de que essas pessoas estão conspirando com o governo estrangeiro contra o Brasil. Ele está falando das medidas contra o Brasil, é disso que ele está falando. E evidentemente vai gerar uma ação penal. E evidentemente não há como o seu Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não ser condenado, e outros, que eventualmente se associem a isso. É disso que se está falando. Até porque as provas da outra ação penal, bom, quem sabe ler já viu. Né? É isso mesmo. Não são traidores? Não são traidores do país? Dos interesses do país? Estão pensando em quê? Aliás, falo de maneira genérica, sei lá. Eu fico pensando, são interesses tão multitrilionários esses? Essas pessoas estão nisso só por defesa mesmo? Não. Imagina se dá certo. Aqueles que hoje estão calados diante disso tudo, que pretendem conquistar o governo do Brasil sem contestar essas coisas todas, estão dispostas a fazer quais concessões aos Estados Unidos e a que preço? Quanto custa o Brasil? Quanto custa a traição de vocês? Hein? Bem mais do que 30 dinheiros, né? Também o advogado-geral da União falou. Jorge Messias manifestou irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o ministro orgulha o judiciário e repudiou a conspiração contra o Poder Judiciário. Como advogado-geral da União, instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União, repudiu a tentativa de intimidação do Poder Judiciário. Qualquer pretensão de obstrução da Justiça é arbitrária, injustificável e inaceitável. Mais uma vez, manifesto a minha irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, frente às ações que conspiram contra a autoridade e a independência do nosso judiciário. Ministro Alexandre de Moraes é um exemplo de magistrado que orgulha o nosso judiciário independente. É isso, e também o Gonê, procurador-geral, disse que defendeu a soberania, né? A atuação do ministro Alexandre, expressou solidariedade, disse que ele é vítima de assombrosas e inconcebíveis investidas. Pode colocar o vídeo direto aí, vai lá. Que o exercício de parcela de soberania que é confiado a esta Corte seja respeitado por todos, no país e no exterior. Aproveito o momento para, diante de assombrosas e inconcebíveis investidas contra o ministro Alexandre de Moraes, pelo desempenho legítimo das suas funções jurisdicionais, invariavelmente submetido às regras de controle do colegiado, assegurar-lhe a solidariedade, a mesma que estendo ao Supremo Tribunal e ao Judiciário brasileiro. Muito obrigado. É isso. Nossa, eu vi um monte de gente se pelando aí de medo da lei Magnitsky. Vocês não viram? Eu vi. Era isso que vocês queriam?
Esperava o que na reabertura do Supremo? Oh, agora sim, estamos todos entregues, meu Deus, olha, quero dizer aqui. Né? Não aconteceu. Não vai acontecer.